a coisa mais impressionante, a maior realidade do mundo. Eu acho que vou fazer outros vídeos acerca disto, sendo mais organizado, talvez. Mas a maior realidade do mundo, que a minha mente consegue pensar, imaginar, e também segundo a verdade absoluta que é a Bíblia, a maior realidade do mundo, a maior, mesmo que também seja a mais rejeitada, a mais negada, a mais desprezada, a mais ignorada, a mais esquecida, muitas das vezes nem esquecida, porque para ser esquecida tem que ser lembrado. Por isso, a maior realidade do mundo, se assim posso dizer, é a presença de Deus. É de que estou sempre na presença de Deus. Não sou eu, mas tu e todos. Não há sequer um segundo, um minuto, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano que conseguimos ou que deixamos de estar na presença de Deus. Não há. Pensamentos, palavras e ações sempre feitas, escancaradas diante de Deus. Deus tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, está sempre presente e jamais esquece. Nada escapa aos olhos de Deus. Essa é a maior realidade. Não há outra. Nós deveríamos nos debruçar, pensar, imaginar, escrever, falar para toda a gente ouvir. E falar para nós mesmos. Porque eu, sabendo deste fato, desta realidade e pensando até consideravelmente, constantemente, continuamente, digamos assim, imperfeitamente, me esqueço. Por isso eu preciso de falar a mim mesmo, todos os dias, na minha consciência, colocar os meus olhos, abrir os meus olhos para esse fato de que estou sempre na presença de Deus. Porque estou. Colocar Deus diante dos meus olhos, porque Ele está. E que eu, tu, todos estamos diante dos seus olhos, porque estamos. Não há sequer um segundo, um milésimo que deixamos de estar. E quando morrermos, aí já não vamos estar diante, já não vamos estar na presença de Deus. Aí iremos ver que de fato é a maior realidade de todas. Em todas as realidades, em todos os mundos, segundo a Bíblia, terra, céu e inferno, a presença de Deus é a maior realidade de todas. É a maior realidade de todas. Nada escapa aos seus olhos, à sua mente, aos seus ouvidos. Deus é mais real para mim do que eu mesmo. Quer aceite isso ou não. É mais real. Deus está mais perto de mim do que eu mesmo. E viver e ignorar isso é desperdiçar a vida. É viver uma mentira, é viver na mentira, é vivendo acreditando na mentira, na ilusão, no engano. Que o meu eu, que quer estar no trono de Deus, que quer tomar o lugar de Deus e que muitas vezes toma, conta a mim mesmo e que eu desconto a mim mesmo e que os humanos contam uns aos outros. Isso. Mesmo que não seja com estas próprias palavras, que Deus não vê, que Deus não sabe, que Deus não existe. Mesmo que seja faz isto, faz aquilo, que é contrário a Deus, estamos a supor de que não estamos na presença de Deus. Ou se estamos, não importa. Eu não acredito nisso. Como se não acreditar faça com que deixe de existir e essa realidade não seja real. Deus existe. Deus está presente. Sempre. Quer acredites nisso ou não. Eu vou fazer mais vídeos acerca dos mesmos assuntos. Porque não nos devemos cansar de pensar nas mesmas coisas, as coisas que são realmente importantes,
Não que só é destas coisas ao que eu falo, que sejam importantes, mas não devemos nos cansar de falar nas mesmas coisas, porque nos esquecemos delas todos os dias, a toda a hora e a todo instante, então devemos nos lembrar. Como o apóstolo Paulo disse, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas. De alguma maneira, o apóstolo Paulo disse isso. Então eu também não me devo fartar, cansar, de dizer as mesmas coisas, de tocar no mesmo assunto, de falar as mesmas coisas, mesmo com outras palavras ou com as mesmas, escrever, o que seja, alimentar, pensar nelas, porque facilmente esquecemos. E isto deve ser o nosso maior prazer. É a maior realidade de todas e pode ser uma realidade terrível, porque nós vivemos contra Deus, mas pode ser uma realidade, depende do lado que estás contra Deus ou por Deus, mas pode ser uma realidade maravilhosa, se Deus for o teu desejo e for o teu amor. E isto é, falando dos cristãos, que eu possa querer desejar Deus. É incrível. Podemos pensar nisto. Deus nos deu uma mente para pensar, para o amar. E tudo começa na mente, não é? Há muitas coisas que não te cansas de fazer. Há muitas coisas que tu não cansas de falar, as mesmas, de pensar nas mesmas coisas, de fazer as mesmas coisas. Não te cansas. Devo-me cansar de falar da maior realidade do mundo e das coisas maravilhosas acerca de Deus? Devo-me cansar? Não. Posso-me cansar, mas não devo. Pensa nisto que falei. Eu mesmo, se voltar a ver este vídeo, espero que sim, que pense nisso e continue a pensar cada vez mais, mesmo que imperfeitamente, cada vez mais e cada vez melhor. Na hora da tentação, na hora do pecado estar diante de mim, na hora do temor dos homens, etc. Pensar. Na hora do serviço ao eu, do ego, do orgulho, pensar. E reconcilia-te com Deus. E só podes por meio de Jesus Cristo. Somente. Por isso, reconhece o teu pecado, a tua rebelião contra Deus, a tua rebeldia contra Deus, a tua vida toda que tens vivido contra Deus, porque tens, contra o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Confessa os teus muitos pecados e o teu pecado contra Ele, a tua rebelião, o teu orgulho, o teu ego, o serviço ao eu e o desprezo a Deus. Não há nada neutro no mundo, né? Ou és por Deus ou contra Deus. E arrepende e confia em Jesus Cristo, no que Ele fez. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, não há outro caminho, não há outro meio, não há outra verdade. Somente Jesus Cristo. E aí viverás completamente bem. Ou começarás a viver bem. Porque Deus te deu uma nova vida em Cristo. Esta é a verdadeira vida. Nem a morte acabará. Porque após a morte, aí é que viveremos a vida. Na eternidade com Deus. Que maravilha. Que possas realmente pensar nisso. E que Deus perturbe a ponto de te converter. E é isso.